Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live semanal sobre TDAH. Nós estamos aqui toda semana, toda quinta-feira, às 17 horas, falando sobre algum tema relacionado ao TDAH. E hoje vamos falar de um assunto que deixa as mães de cabelo em pé. E a gente vai ver se isso realmente tem a ver com TDAH ou não e como a gente vai poder lidar com isso no dia a dia. Sejam muito bem-vindas, Simone, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Ana. A gente sempre dá esses primeiros minutinhos, né, para guardar o Instagram, notificar as pessoas. Oi, que bom ter você aqui. Opa, bati a mão aqui. Que bom ter você aqui. Deixa eu só fixar aqui o comentário do tema da nossa live, né? Pessoal, sejam muito bem-vindas, vocês que estão entrando. Simone, Mary. Tem um 06MM, que eu não sei o nome. Obrigada, Ana. Obrigada. E você que está aqui na live, conhece alguma mãe de TDAH ou alguma mãe que esteja passando aí por essa dificuldade, que seu filho está tendo essas explosões de emoções aí nesse período, principalmente nesse período de pandemia, marca a mãe, manda aí o aviãozinho para ela, convida para que ela participe da live, porque a gente vai falar sobre isso hoje e eu acredito que vocês vão sair com algumas estratégias de como lidar melhor com isso no dia a dia. Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Seja bem-vinda. Essa live de hoje, na verdade, ela é uma continuação de uma live que eu fiz já tem um tempo, já tem um tempinho. Hoje a gente está, acho que na 27ª live e ela dá continuidade a uma live que eu fiz lá no início, quando a gente começou aqui a fazer esse quadro semanal, que foi a 10ª live, onde eu falei dos aspectos emocionais do TDAH. Eu vou recapitular um pouquinho sobre o que a gente falou naquela live, mas se você não viu, não estava aqui no início, né, do nosso quadro semanal, vai depois lá no meu IGTV e assiste a live de número 10. Todas as minhas lives elas têm numeração para facilitar o acesso. Então a live de número 10, entendendo os aspectos emocionais do TDAH, onde eu falei de uma forma bem mais aprofundada a relação, né, dessa dificuldade de autorregulação emocional com o TDAH, tá bom? Mas hoje eu vou recapitular um pouquinho do que eu falei naquele dia e vou entrar também como eu faço lá no meu consultório com meus pacientes TDAH que estão apresentando essa dificuldade, como eu oriento também as mães a fazerem em casa para ajudar os filhos a terem um melhor gerenciamento das suas emoções. Porque muitas vezes as mães elas querem uma solução, ou elas querem uma estratégia para elas lidarem com o problema quando ele acontece. E é claro que isso é importante, né? Quando o problema acontece, a gente tem que saber como lidar com ele, para não colocar mais gasolina no fogo. Mas a forma preventiva, né, é a forma como a gente vai lidar com isso no dia a dia, para que a gente evite essas explosões, ou que a gente faça com que essas explosões aconteçam de uma forma bem mais leve e que a criança consiga gerenciar as suas próprias emoções, é muito importante. Porque senão a gente fica só apagando incêndio, a gente fica só remediando os problemas e não trabalhamos na prevenção e não trabalhamos também, né, no desenvolvimento da autonomia da criança, no seu autogerenciamento emocional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente não vai entrar especificamente naquelas estratégias de apagar incêndio. É claro que tudo que eu vou falar aqui pode te ajudar também nesse momento, mas o grande objetivo é você entender por que o TDAH, por que as crianças com TDAH têm essa dificuldade
e como a gente pode ir trabalhando para que ela consiga ir desenvolvendo essa habilidade de autorregulação emocional. E aí eu vou trazer algumas estratégias bem simples, lúdicas, fáceis para que vocês possam utilizar em casa, que são aquelas que eu utilizo no meu consultório também com meus pacientes TDAH, ok? O pessoal já está entrando, a gente já está em 5 minutos de live. Eu sempre dou esse iniciozinho para a gente poder começar. Então, se você está aqui, entrou, né, eu pedi para que você pudesse convidar alguém, alguma mãe, alguma colega que você conheça, que possa assistir essa live junto com a gente, né, que possa se beneficiar desse tema e dessa live. Mas não esquece também, ó, de dar um coraçãozinho aqui do lado, porque toda vez que você aperta no coraçãozinho, o Instagram entende que essa live é importante e ela começa a mostrar para mais pessoas, tá bom? Ana, obrigada mesmo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa dificuldade, né, de autorregulação emocional, a dificuldade da criança gerenciar suas próprias emoções. E eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando, né, se a dificuldade de autorregulação tem a ver com TDAH ou não, ou isso é algo da criança, é a própria criança que desenvolve isso. E eu coloquei essa questão e, para minha surpresa, a maioria das pessoas que respondeu que era algo da própria criança. E aí eu fiquei pensando assim, né, uma das maiores dificuldades que eu vejo nas mães que me procuram, as mães que têm filho com TDAH que me procuram, é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento do que é o TDAH de fato. Elas chegam sabendo que, muitas vezes já com diagnóstico, sabendo que o filho tem TDAH, tendo uma noção muito superficial do que seja isso, mas ela não tem ideia de que sintomas fazem parte do TDAH e de quais comportamentos o filho está apresentando que não tem a ver com TDAH. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre isso para contextualizar e para a gente então entrar no tema, tá? Alessandra, você viu, né, a outra live? Então, comecei falando, tiveram pessoas que entraram depois. Então, se você não assistiu a live de número 10, entendendo os aspectos emocionais do TDAH, que eu fiz em agosto, essa live, depois você vai lá no meu IGTV e assiste, porque ela tem uma explicação mais aprofundada do que eu vou falar aqui no início dessa live. Aqui no início eu vou falar de uma forma mais abrangente, para que a gente entre nas dicas. Mas nessa live do de agosto, né, a live número 10, eu falo de uma forma mais aprofundada, eu explico melhor. Então, ontem eu até coloquei no meu grupo de mães essa live como um dever de casa antes da live de hoje, porque ela realmente traz uma contextualização e informações muito importantes. Pessoal, quem está entrando aqui, sejam muito bem-vindas. Talvez eu não consiga falar o nome de todas, porque vai subindo aqui e às vezes não dá para ver todo mundo, mas sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos falar de um assunto muito importante, porque é um assunto que deixa as mães de cabelo em pé. E eu quero começar falando o seguinte: a dificuldade de autorregulação emocional, essa dificuldade da criança com TDAH gerenciar as suas emoções, e quando eu falo gerenciar as emoções, eu não estou falando só de emoções que a gente considera negativa, como raiva, como aquelas explosões de raiva. Eu não estou falando só dessas emoções, estou falando de todas as emoções, inclusive de alegria. Você que é mãe de TDAH deve perceber no seu filho, né, que quando ele está alegre demais. Quando ele está triste demais. Quando ele está com raiva, ele está com raiva demais. É como se ele tivesse um volume aquele volume de aumentar. E todas as emoções, quando ele sente de mais ou de menos. Ele fica desregulado na hora de sentir e expressar essas emoções. E essa dificuldade, a princípio, ela não é uma condição
como eu vou explicar isso? Uma condição obrigatória no TDAH. Hoje, quando a gente vai fazer um diagnóstico TDAH, a gente utiliza um documento internacional chamado DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, e dentro desse manual a gente tem lá os critérios de diagnóstico TDAH. Sim, vai ficar gravado, se não der nenhum problema, vai ficar gravado sim. E Ana, exatamente, existe também essa confusão da bipolaridade do TDAH, mas tem coisas diferentes, porque o bipolar, quando ele muda o humor, ele muda o humor independente do ambiente. Ele tem essa oscilação do humor independente do ambiente, do estímulo, do que está acontecendo. O TDAH não. O TDAH ele tem essa oscilação no humor, tem essa oscilação nas emoções, essa desregulação nas emoções, mas as emoções elas têm a ver com o que está acontecendo com ele naquele momento. Não é uma emoção fora de lugar, tá? Que acontece sem motivo. Elas acontecem com motivo, mas elas acontecem de uma forma desregulada. Mas realmente dá para confundir sim, tá? Porque a hora tá de um jeito, a hora tá eufórico, feliz, daqui a pouco tá todo emburrado, irritado. Isso acontece muito. Tá. Então vamos lá. Então, hoje pra gente dar o diagnóstico, a gente não utiliza essa característica, né, da dificuldade de regulação emocional como um critério para dar um diagnóstico do TDAH. Mas ela é um agravante, ela é um sinal, é um indício de que pode estar ali naquele quadro ser um TDAH. Só que de 20 anos para cá, de 15, 20 anos para cá, todas as pesquisas científicas sérias, né, do mundo que estão acontecendo, seja no Brasil quanto fora do Brasil, elas estão apontando cada vez mais, mostrando cada vez mais que os indivíduos com TDAH, eles têm dificuldade sim no controle das suas emoções. E isso é algo que está cada vez mais forte nas pesquisas, a ponto de esse documento que eu citei, né, que é o DSM-5, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais, que está na versão número 5, ele já está sendo revisado e provavelmente na próxima atualização essa questão da dificuldade de autorregulação emocional deve entrar como um critério diagnóstico TDAH. De tão forte, de tão comum que isso acontece. Hoje, quando a gente faz uma avaliação de TDAH e a gente identifica a dificuldade de autorregulação emocional, a gente considera isso como uma comorbidade. O que é uma comorbidade? É como se fosse uma condição emocional, física ou biológica que vem junto com o TDAH, mas não é característica do TDAH, obrigatória do TDAH. Tanto é que nem todas as crianças apresentam essa dificuldade. Mas se a gente for analisar estatisticamente, 3% das crianças que não têm TDAH, elas apresentam dificuldade de autorregulação emocional. Mas quando a gente vai analisar crianças com TDAH, esse número chega a subir para 45%. Então é um número bem alto, é um número considerável. Tanto é que as pesquisas estão investindo, né, em estudar isso, por que isso acontece, e elas estão chegando à conclusão que a dificuldade ou o funcionamento do cérebro do TDAH predispõe a essa dificuldade de autorregulação emocional. E aí a gente começa a entender que, na grande maioria das vezes que uma criança com TDAH ela tem esse tipo de comportamento, ela apresenta esse comportamento de desregulado das suas emoções, não é porque ela não quer, não é porque ela tá, enfim, ela é mal educada ou ela não tem controle. Não é isso, é porque realmente o funcionamento do cérebro dela faz com que ela responda dessa forma. Agora, é óbvio que toda a questão ambiental, a forma como ela é criada, a forma como a gente estrutura a rotina dessa criança, a forma como os pais lidam com ela, enfim, a forma como o ambiente onde ela está inserida é estruturado, a gente pode potencializar essa dificuldade ou não. A gente pode ajudar essa criança a conseguir ter uma melhor autorregulação. Mas isso vem de um funcionamento do cérebro.
A gente sabe que essa parte do cérebro aqui da frente, né, que a gente chama de lobo frontal, ela tem uma parte dela que a gente fala que é o córtex, ela é responsável por fazer esse controle emocional. Mas no TDAH, essa área, ela está pouco ativada. Em alguns momentos, ela nem chega a ser ativada. Então, por ela ter um funcionamento diferente das pessoas que não têm TDAH, por essa área do cérebro não ser ativada da forma adequada, quando ela está diante de um estímulo, diante de uma situação, ela acaba respondendo de uma forma diferente do que muitas pessoas responderiam naquele momento. Então, situações que às vezes são pequenas, simples, que ela poderia ter uma resposta tão simples, ela acaba exagerando na resposta. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha sobrinha, ela tem TDAH. E é muito comum até hoje, ela já tem 17 anos, mas até hoje, desde pequenininha, ela tem essa dificuldade de autorregulação emocional. E é tão interessante que às vezes ela tá quieta lá fazendo uma coisa, calminha, e de repente a gente vai e fala com ela, chama ou fala com ela alguma coisa, ela vira pra gente com um rompante, sabe quando a pessoa dá aquele coice? Mas não é porque ela é ignorante, não é porque ela é malcriada, não é por isso. É porque quando ela tem que dar uma resposta diante de uma situação, por exemplo, ela está lá no celular fazendo o que ela está afim, e ela tem que parar de fazer o que ela está afim para poder olhar e responder ou fazer outra coisa. Quando ela tem que fazer isso, essa parte do cérebro que é responsável por fazer esse controle emocional, dosar a intensidade que ela vai colocar na voz dela, a intensidade de emoção que ela vai colocar na resposta, isso está desregulado. Então ela responde como se fosse assim, explodindo, como se fosse aquele estalo. Depois que ela tem aquele rompante inicial, ela vai devagarinho se autorregulando e voltando ao equilíbrio, e aí ela consegue ter aquela conversa. Mas o primeiro momento é ela dar aquele enfrentamento, né? Aquela resposta que parece que ela está brigando com a gente. E se a gente não entende isso, se a gente não percebe que isso é um funcionamento dela, o que vai acontecer? Toda vez que ela der aquela lambada, a gente vai dar uma lambada de volta. E aí, quando a gente dá a lambada de volta, o que acontece? Vira um ciclo, porque ela vai responder na mesma moeda, ela vai ter o mesmo comportamento. Ela vai responder de uma forma espontânea. Quando a gente rebate, ela começa a rebater também. E a gente entra num ciclo que não vai acabar bem. E que muitas vezes é o que acontece. A criança ela tem uma resposta exagerada num determinado momento. Os pais, por não entenderem isso, por não saberem lidar, eles acabam jogando mais gasolina no fogo. E o processo entra num ciclo que a gente sabe como vai acabar, que não é bem, né? Então, entender como funciona o TDAH, para que você possa entender a resposta do seu filho, para que você aprenda como você vai falar e como você vai lidar com ele, é essencial. Eu costumo dizer para as mães dos meus pacientes que elas têm que ser especialistas nos filhos dela, que elas têm que entender como eles funcionam, para que elas possam, então, desenvolver estratégias que vão dar conta ali, né, que vão ajudá-las a lidar com o seu filho. Exatamente, Alessandra, vira conflito ou atrito. E aí é uma bola de neve, porque quanto mais você responde de forma ríspida para ele, reage, mais ele vai reagir e você também vai ficar chateada, até que você vai dar os gritos, vai brigar, porque vai virando uma bola de neve, né? Quem assistiu essa minha live de número 10, eu falo muito da importância dos pais modelarem um comportamento para os filhos. Então, muitas vezes, os pais querem que o filho responda de forma calma, que o filho tenha um autocontrole das emoções, uma autorregulação das emoções, mas eles mesmos não têm. Eles mesmos explodem por qualquer coisa, dão resposta ríspida, enfim. Então o filho aprende muito mais com o que ele vê do que com o que a gente fala. Se ele está vendo um pai, uma mãe que está com dificuldade de autorregulação emocional, ele que já tem essa dificuldade de forma quase que natural, você acha que ele vai mudar o comportamento? Não vai. Ele vai, pelo contrário, reforçar esse comportamento.
Então o primeiro passo é a gente conhecer como funciona o TDAH, entender isso. Exatamente, somos espelho. Jana, seja bem-vinda, Jana. Então o primeiro momento é a gente entender como funciona o TDAH, entender as respostas, até que ponto aquela resposta tem a ver com o transtorno e até que ponto não tem. Entender que mesmo que seja uma característica decorrente do TDAH, que ele reage dessa forma por causa de um funcionamento neurocognitivo, neuroemocional, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o ambiente ele pode potencializar essas respostas. Então, se a gente tem um ambiente desestruturado, sem que a criança tenha uma rotina, sem que os pais saibam lidar com ela, falar com ela, a gente vai potencializar muito mais essas respostas explosivas do que quando você tem um ambiente onde a criança ela tem uma organização, uma ordem e uma estabilidade, um equilíbrio emocional. Porque o ambiente vai modulando o seu interno, né? O seu mundo interior. Já que, naturalmente, o seu mundo interior está em desequilíbrio dessas emoções. Então, a gente precisa entender isso. O segundo momento, a segunda coisa importante, é a gente entender que é característica da criança, é característica do TDAH, mas que pode ser desenvolvida, que a gente pode trabalhar com essa criança para que ela consiga desenvolver essa autorregulação. Não é porque ela tem essa característica que é fruto, né, de um funcionamento cerebral que está em desequilíbrio que a gente não vai investir num acompanhamento, num tratamento, né, dessas características, né, do transtorno, para que ela possa aprender estratégias de criar sua própria autorregulação. Porque muitas vezes, quando os pais se dão conta de que o filho tem TDAH e entendem que o TDAH tem tais características, o que eles fazem, de uma forma às vezes até inconsciente, eles começam a aceitar todos os comportamentos do filho, justificando pelo TDAH. Ele é assim porque ele é TDAH, ele faz isso porque ele é TDAH. Gente, entender isso é o primeiro passo, como eu falei, mas a gente precisa dar um plus, a gente precisa dar o segundo passo, que é começar um trabalho de desenvolvimento dessas habilidades que estão rebaixadas no TDAH. Toda habilidade cognitiva, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, e a gente precisa, então, trabalhar isso com uma criança com TDAH. Por isso que a gente faz tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH não é para que ela, de um dia para o outro, ou depois de um tratamento, ela deixe de ser TDAH. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é desenvolver essas habilidades para que ela consiga encontrar estratégias para lidar com as suas dificuldades. Para desenvolver essa habilidade de autorregulação é preciso treino? Sim. E a etapa para desenvolver essa autorregulação é a mesma etapa que eu falei para vocês aqui da mãe. Né? Eu não falei para vocês que a mãe, primeiro ela tem que conhecer, né? Saber o que está acontecendo com o seu filho, conhecer o seu filho, conhecer o TDAH, mas principalmente conhecer o seu filho, ser especialista no seu filho, para depois ela desenvolver estratégias para ajudar o filho. A mesma coisa quando a gente trabalha com a criança. Primeiro, a criança ela tem que ter consciência de como ela funciona. Ela tem que entender como ela funciona, perceber nela as reações que ela tem, para depois a gente entrar com as estratégias. Então, por que muitas vezes as mães não conseguem sucesso nas suas estratégias? Às vezes as estratégias são maravilhosas, elas vão lá, entram num grupo, participam de uma live, pegam aquela estratégia linda e elas vão tentar colocar na prática e a estratégia não dá certo. Porque, principalmente estratégias emocionais, tá? Porque você primeiro tem que gerar essa consciência. Então, quando a gente fala de emoções, o primeiro passo para trabalhar emoções em qualquer criança é a gente trabalhar primeiro a identificação dessas emoções. Então, se o filho não consegue entender as suas próprias emoções, se ele não consegue identificar as suas próprias emoções e os gatilhos que estão
detonando essas emoções, como ele vai usar uma estratégia para lidar com essas emoções? Ele não vai conseguir. E aí o que a gente vai ter que fazer? Ficar apagando incêndio. A mãe, depois que ele explode, a mãe vai lá e vai tentar resolver o estrago que aquela explosão fez. E a gente tem que trabalhar sempre trabalhando a autonomia dessa criança para que ela consiga começar a fazer esse autogerenciamento. Isso. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço lá no meu consultório, que é bem legal, como gerar essa consciência. Isso, gente, é um processo de conscientização. Não é num dia, não é numa sessão, não é... Eu faço lá no meu consultório, vocês também podem fazer com os filhos de vocês, mas não é assim, pode ser que tenha criança que você explicou para ela uma vez, você trabalhou com ela uma vez, ela vai entender, ela vai compreender, ela vai começar a fazer isso, mas é um trabalhinho que você vai ter que fazer mais de uma vez, tá? Por isso o tratamento ele tem uma sequência, ele tem um tempo de desenvolvimento, porque a gente vai trabalhando essas estratégias aos poucos. Então, primeira coisa, entender o seguinte, que essas crises, essas explosões acontecem por um motivo. Porque muitas mães falam assim, mas do nada ele explodiu, do nada ele reagiu assim. Gente, nós começamos falando da diferença do bipolar para o TDAH. E eu falei que no bipolar a mudança de humor ela acontece por uma desregulação interna. No TDAH, essa dificuldade de autorregulação, né, essas explosões, ela vem por um estímulo que vem muitas vezes do ambiente. Acontece alguma coisa que essa criança, então, ela responde de uma forma exagerada porque ela tem dificuldade de se autorregular. Tanto para dar o peso certo na hora de responder, quanto para se estabilizar, para entrar no equilíbrio. Porque às vezes ela responde de uma forma exagerada e quando ela não tem essa dificuldade, né, ela vai responder de uma forma exagerada, mas ela vai logo se equilibrar e voltar, né, ao equilíbrio. E a criança com TDAH ela tem essa dificuldade, ela responde de uma forma ríspida e ela tem essa dificuldade de voltar para o equilíbrio. Por exemplo, ela queria uma coisa e você não deixou, você não deu e ela começou a chorar. É muito comum que ela fique chorando durante muito tempo. Porque ela começa a ter aquela explosão de choro, e ela começa a ter a explosão de choro, só que quando ela explode no choro, ela tem dificuldade de começar a se autorregular e voltar para o equilíbrio para parar de chorar e para entender o que você explicou, por que não pode, por que agora não. Ela tem essa dificuldade, então ela fica naquela crise, entre aspas, né? Naquela crise por um bom tempo. Isso aí, Alessandra, explode por um motivo, nunca foi do nada. Então a gente precisa entender. E se existe um motivo, existe um gatilho, existe alguma coisa que detona essa explosão, a gente tem que começar a analisar, primeiro, por que ele está explodindo? Ele explode quando ele é contrariado? Ele explode quando as coisas não saem do jeito dele? Ele explode quando ele pensa que algo vai acontecer de uma forma e acontece de outra? Ele explode quando ele perde alguma coisa? Enfim, quando ele é frustrado nas suas vontades, nos seus desejos, a gente tem que começar a identificar quais são esses gatilhos. Porque quando a gente identifica os gatilhos, a gente pode estruturar ou reestruturar o ambiente de forma que a gente vai poder mexer nesses gatilhos. A gente vai poder mexer nesses gatilhos, tá? Então a gente precisa entender isso. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, né, que é como eu explico para a criança que ela tem essa questão das emoções. Quando eu vou explicar para a criança, eu uso uma metáfora, que é a metáfora da bomba, que é super simples, super fácil da criança entender. Eu até imprimi uma aqui para mostrar para vocês. Ó, metáfora da bomba. A bomba, essa bomba aqui de desenho animado, né? Que acontece muito desenho animado. Na nossa época de criança, então, tinha muito. Naqueles desenhos do Papaléguas, enfim. Então, toda bomba, para ela explodir,
ela tem um pavio, tá vendo? E para ela explodir, a gente precisa acender o pavio. E esse pavio, então, vai queimando até chegar na bomba. Então, o que eu explico para a criança? Eu explico para a criança que antes dela gritar, antes dela chorar, antes dela se bater, antes dela quebrar alguma coisa, bater no outro, o corpo dela dá sinais de que ela está começando a ficar irritada. O corpo dela vai dando sinais de que ela está começando a ficar com raiva. Então, é como se a gente acendesse esse pavio. Então, esses gatilhos que eu falei para vocês, esses gatilhos que detonam o comportamento, é como se ele acendesse o pavio. Mas entre acender o pavio e a bomba estourar, a gente tem um tempo que a gente pode conseguir apagar o pavio, apagar o foguinho. Entende? Então, o que eu explico para a criança? Que quando acontece alguma coisa, a gente acende o pavio e esse pavio ele vai queimando até explodir. Ele não explode de uma hora para outra. Só que cada pessoa tem um tamanho de pavio diferente. Tem pessoas que têm um pavio maior, tem pessoas que têm um pavio menor. Mas independente do tamanho do pavio, todos nós temos um pavio que dá um tempo da gente se organizar, se autorregular para evitar a explosão. Só que isso exige uma consciência, né? Porque assim, como é que ele vai saber que o pavio dele acendeu? É através da percepção do corpo dele, dos sinais que o corpo dele vai dando. Então tem as crianças, por exemplo, quando vão ficando com raiva, elas vão ficando mais irritadinhas, elas vão ficando às vezes vermelha, elas vão começando a respirar mais fundo, elas vão mexendo a mão, fechando o punho. Cada criança ela vai ter uma reação no corpo dela. E lá no atendimento, lá no consultório, o que eu faço com ela? As sessões eu utilizo para que ela comece a identificar no seu corpo as reações, né, as reações no corpo dela que as emoções trazem. Todas as emoções trazem uma reação no corpo. E a raiva, que é uma das que mais geram essas explosões, elas também trazem reações no nosso corpo. Traz reação na nossa barriga, traz reação no nosso rosto, traz reação na nossa cabeça, traz reação na mão, porque a gente vai começando a fazer esse movimento de se fechar. A respiração começa a ficar um pouco mais ofegante. Então, a gente ensina a criança a se perceber, a perceber o que está acontecendo com ela. E como é que a gente pode fazer isso no dia a dia? Quando ela começa a ficar assim, a gente vai observando a criança, a gente vai percebendo e depois a gente vai fazendo a educação, a orientação dela. E ela vai percebendo como ela funciona. Porque tem crianças que elas vão perceber mais a respiração, tem crianças que vão perceber mais, que elas vão ficando mais rígida. Cada criança vai ter uma reação específica, mais forte no corpo dela. Então, quando ela percebe essas reações no corpo dela, o que ela faz? Ela percebe que ela vai explodir. Ela percebe que ela vai explodir. Tenta pensar numa situação assim, a criança está jogando e ela tem dificuldade de perder. E aí ela está lá jogando, vamos botar que é um jogo da memória. E ela está jogando e ela está perdendo. E aí quem está jogando com ela está ficando com um montinho maior do que o dela. E ela está observando aquilo. Você começa a ver que ela começa a se mexer. Ela começa a ficar mais agitada. Você começa a perceber isso. E daqui a pouco, quando ela vê que realmente ela vai perder, ela explode. Ela bagunça o jogo, ela chora, ela sai quebrando tudo, ela diz que não vai brincar mais. Enfim, mas se você ficar atento ao comportamento dela, ao longo da brincadeira, você vai perceber que desde o início que ela começou a perder, ela já começou a apresentar sinais. E os sinais eles vão aumentando conforme ela vai vivenciando aquela experiência. Então eu explico isso para ela, que se ela perceber os sinais, ela pode fazer alguma coisa para apagar esse foguinho. Então o primeiro momento é a gente fazer essa conscientização, para que ela se perceba, para que ela saiba que toda vez que ela estiver sentindo aquilo, ela pode
usar alguma técnica, alguma estratégia que a gente vai ensinar para ela poder apagar esse foguinho antes de explodir. Antes de explodir. Porque depois que explode, aí, gente, é só catar os cacos que ficaram em volta. Aí apagar incêndio mesmo. Então, a gente precisa ensinar a criança a fazer esse processo de autorregulação. Ela vai acender o pavio? Vai. Porque nós também acendemos. Nós, quando vivenciamos uma situação difícil, quando a gente vivencia uma situação no nosso dia a dia, a gente acende o pavio muitas vezes ao longo do dia. Só que a gente tem essa possibilidade de fazer essa autorregulação rápida e depois a gente faz o quê? A gente vai e apaga o pavio, né? Então, por exemplo, eu tô lá no trânsito, tô dirigindo, alguém me dá uma fechada. O que eu faço? Tô vendo, né, o cara fazendo um monte de burrada. Eu vou ficando nervosa com aquele trânsito. O meu pavio acendeu. Se eu automaticamente não olho para mim mesmo, identifico que eu tô ficando nervosa e faço alguma coisa para eu me acalmar, o que vai acontecer? Eu vou explodir, eu vou jogar o carro em cima dele, eu vou abrir o vidro, vou xingar. Enfim, eu vou explodir. Algumas vezes a gente explode, a gente chega a explodir, porque nós não somos máquinas. Muitas vezes a gente se descontrola. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue apagar o pavio. A gente consegue apagar o foguinho antes de explodir. Senão, a gente viveria aí num caos social, não é mesmo? E aquelas crianças que têm TDAH, aquelas crianças que têm, por exemplo, o TOD, que é o transtorno positivo e desafiador, ou que já desenvolveram um transtorno de ansiedade, enfim, essas crianças, elas têm mais dificuldade de autorregulação. E não só crianças que têm transtorno, tá, pessoal? Crianças que não têm transtorno nenhum, mas que estão sendo criadas, educadas num ambiente onde não há essas referências de autorregulação, onde os pais não dão esse exemplo de comportamento de autorregulação para os filhos, onde os filhos não são estimulados a fazer esse autoconhecimento das suas emoções, onde um ambiente onde não tem uma estrutura de rotina, né, uma rotina estruturada, onde a criança fica perdida no dia a dia, nas ações do dia. Então, todo esse ambiente também pode gerar uma dificuldade de autorregulação emocional em crianças que não têm transtorno, que não têm TDAH, que não têm TOD. Por quê? Porque a dificuldade de autorregulação, a nossa capacidade de autorregulação, ela é uma capacidade que não nasce com a gente. A gente desenvolve isso. Tanto é que se você pegar um bebê, você vai ver que ele não tem nenhuma capacidade de se autorregular. Ele vai explodir mesmo, ele vai chorar, ele vai espernear. A criança, ela vai crescendo e conforme a gente vai colocando os limites, a gente vai colocando, né, os nãos na vida dela, ela vai se frustrando nas pequenas coisas do dia a dia, ela vai desenvolvendo essa capacidade de ser contrariada nas suas vontades. Até que ela chega naquele período lá de 2 anos, mais ou menos, que é o auge das birras, que é quando ela faz o teste mesmo de resistência dos pais para ver se ela vai desenvolver essa capacidade de autorregulação ou não. A criança que passa pelo processo de birra, para essa fase de birra, e os pais sabem lidar com esse momento, elas saem desse momento, dessa fase, com muito mais capacidade de se autorregular do que aquelas crianças que os pais não conseguem lidar bem com a fase da birra. Então, é uma capacidade que é desenvolvida na gente, e é desenvolvida a vida toda. Hoje eu tenho 43 anos, e eu tenho que trabalhar o tempo todo essa minha autorregulação emocional, porque se eu não estiver atenta às minhas emoções, eu acabo me atropelando e acabo explodindo em muitos momentos. Então a gente precisa ter isso em mente. E também entendendo que quando a criança tem uma dificuldade, né, um transtorno como TDAH, que naturalmente ela já tem essa dificuldade de autorregulação, mais urgente é a gente desenvolver essa habilidade nela. A gente precisa fazer isso, porque senão ela não vai conseguir fazer isso de forma sozinha, né? Vai ser muito mais difícil para ela. E aí ela passa da infância tendo esses rompantes, brigando principalmente com amiguinhos, brigando muito na escola, e aí a reclamação vem, né? Porque muitas vezes
o grande problema do TDAH, que chama mais atenção das pessoas, principalmente da escola, é essa dificuldade de autorregulação emocional, de saber lidar com o outro, de respeitar o tempo do outro, de respeitar que o outro também tem vez e não só você. E os atritos vêm por aí, né? Então, pessoal, ó, eu explico dessa forma. E aí, é um primeiro momento. Um momento onde ele vai se conscientizar disso aqui. Ele vai se conscientizar de que ele precisa identificar os gatilhos, né? Quando esse foguinho acendeu, ele vai perceber no corpo dele. E ele vai, então, usar uma estratégia para que ele não deixe o foguinho chegar na bomba e explodir. Gritam com ele, se frustram tão rápido e a gente tem que explicar que as pessoas não entendem. Exatamente. Isso também acontece, né? Por isso que a gente tem que trabalhar o fortalecimento da autoestima, o fortalecimento da identidade dessa criança em casa, para que ele consiga, quando ele for para esses ambientes onde as pessoas não vão entendê-lo como você que é mãe entende, né? Ele consiga lidar bem nesses ambientes. Então, uma dos eixos, eu tenho falado durante todo o mês de novembro, eu falei muito sobre isso, né? São os 3 eixos que eu trabalho nos meus atendimentos, que eu acho muito importante no TDAH, seja de criança, adolescente ou adulto, que é a autoimagem, é a imagem que a criança tem dela mesma, como ela se vê. O autoconhecimento, que é ela conhecer quem ela é, os seus limites, os seus potenciais, e a questão das estratégias eficientes para ela. Não estratégia genérica para TDAH, estratégias eficientes para as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. Então essas 3 linhas de atuação que eu trabalho lá no meu consultório com meus pacientes são muito importantes. E essa autoimagem vem disso que eu estou falando para você. A autoimagem, o autoconhecimento. Se ele se conhece, se ele tem uma boa autoimagem e ele entende por que ele reage daquela forma e que nem sempre o mundo vai entender como ele é, ele consegue estar em outros ambientes sem sofrer tanto. Porque sofrer, gente, eles vão sofrer porque eles realmente... Não é sofrer de sofrimento, mas sofrer, que eu falo, eles vão passar por situações difíceis. Porque as pessoas realmente não entendem. Não entendem, né? Então a gente precisa ter essa consciência e trabalhar esse fortalecimento da autoestima através de uma autoimagem positiva, tá? Então, vamos lá. Eu falei que a gente trabalha com essa conscientização, criança entender. Eu tô atendendo um paciente, até um paciente online. Ele não tem TDAH, tem 9 anos de idade, não tem TDAH. Mas ele chegou pra mim com uma queixa de que estava explodindo muito, tendo muito ataque de raiva. E aí eu fui trabalhando com ele essa identificação das situações onde ele estava tendo esses ataques. E a gente mapeou, né, durante as sessões, quais eram os momentos onde ele estava tendo esses ataques de raiva, ele ficava irritado e ele tinha esses ataques de raiva. E durante esse atendimento a gente mapeou isso, identificou, e eu fui mostrando para ele como é que ele se sentia quando ele estava naquela situação. E ele começou a falar para mim: eu sinto que eu fico com o rosto pegando fogo, eu sinto que eu fico como se eu estivesse fazendo assim com os dentes, trincando os dentes. Ele foi me falando, né, como ele sentia. Ele falou que às vezes ele ficava até com dor de barriga, com dor na barriga, né? Então ele foi mapeando para mim, durante a nossa conversa, as situações que ele explodia e também o que ele sentia naquele momento quando ele chegava a explodir de raiva. A gente foi mapeando isso, e depois que a gente fez isso, eu comecei a trazer algumas sugestões para ele do que ele poderia fazer quando ele estivesse naquelas situações, ou quando ele estivesse sentindo aquelas sensações que a gente mapeou. E aí é o que eu vou dar de dica para vocês aqui, tá? Eu dou essas dicas lá no meu consultório, mas fiz com ele e deu muito certo. Por quê? Porque ele criou um arsenal, que a gente fala um arsenal de guerra. Ele criou um arsenal anti-estresse, para que ele possa usar nos momentos onde ele
Ele sabe que aquilo ali vai irritar ele. E engraçado que conforme ele foi usando isso, ele sentia que ele ia ficando irritado, ele ia lá e fazia aquela técnica que eu ensinei para ele. E conforme ele foi usando isso, agora ele não tem ficado tão irritado quando ele vivencia aquela situação. Por quê? Porque além dele aprender a se autorregular, que foi o que a gente fez, ele também foi entendendo que ele pode se blindar do que o outro faz com ele. Ele não precisa ficar irritado toda vez que alguém fizer alguma coisa que ele não gosta. Então ele foi aprendendo isso também. Então hoje ele tem lá o arsenal dele, mas ele praticamente não usa. Por quê? Porque ele precisou usar no momento que ele estava precisando aprender, mas depois que ele aprendeu a se autorregular, ele não usa mais. No TDAH, provavelmente a criança vai utilizar essas técnicas durante um tempo maior. Não tem problema, talvez a vida toda, algumas delas. Mas é justamente isso que a gente faz no tratamento TDAH, ensinar estratégias que ele possa usar na vida dele. Não é só naquele momento, é na vida dele. E aí eu vou dar a primeira dica, né, para apagar esse fogo antes de atingir lá a bomba, que é uma dica super corriqueira, que todo mundo hoje em dia fala sobre isso, mas nem sempre as pessoas levam tão a sério, consideram essa dica tão importante. Ah, legal, é legal, mas na hora não levam para a prática, que é a respiração diafragmática, que é a gente treinar a respiração da criança, para que ela possa utilizar essa respiração na hora que ela estiver começando a ficar irritada, quando ela começar a perder o controle das suas emoções. E como é que funciona essa respiração? Se você for pesquisar na internet, você vai ver várias formas de você fazer essa respiração. Mas eu vou ensinar uma aqui que é super simples para criança, que é... Me ensina os arsenais. Vou ensinar, Vanusa. A primeira é a respiração diafragmática. E olha, essa respiração não é só para criança, é para a gente também. Pra gente também, quem tá aí com problemas de ansiedade, é super válido, tá? Você vai fazer uma prova, um concurso, tá nervoso, é super válido. Agora, o grande pulo do gato da respiração diafragmática é o treino, né? É o treino. Isso, né? São os detalhes, porque assim, a técnica, a gente vai na internet e pesquisa, tem muita coisa, tem muita estratégia. Agora, a forma como a gente vai conduzir essas estratégias, que a gente vai estruturar, né? Isso que faz diferença. Isso é que faz diferença. Por isso que é tão importante, às vezes, né, os pais terem uma rede de apoio, né? Terem uma psicopedagoga, uma psicóloga, enfim, um profissional para dar o suporte no treinamento dessas estratégias. Porque muitas vezes os pais sozinhos no dia a dia, diante de tantas demandas, muitas vezes eles não conseguem fazer isso sozinhos. E a gente entende isso. E o profissional ele vai estar ali para quê? Para dar esse suporte para a família, para caminhar junto com a família nesses primeiros passos, treinando não só a criança, mas também treinando a família na execução daquelas estratégias, na utilização daquelas estratégias. Entende? Então, esse profissional, muitas vezes, ele vai estar ali para estar auxiliando, para estar empoderando essa família, treinando essa família no uso, na condução dessas estratégias no dia a dia, além de treinar a criança também, que faz parte do tratamento dela. Então, vamos lá. Então, a respiração diafragmática, você pode fazer o seguinte, você pode fazer, a criança inspira contando até 3, segura a respiração e solta contando até 6. E ela vai repetir esse processo até ela se acalmar. Mas como eu falei antes, o pulo do gato é você treinar antes. Se você, na hora que a criança está irritada, você for lá e falar para ela fazer a respiração, não vai dar certo. Você tem que pegar um momento onde ela estiver calma e aí aproveita e treina junto com ela, porque é uma técnica que ajuda muita gente, principalmente as mães quando estão estressadas lá com o filho. Para um minuto, faz a respiração, se acalma para que você possa ter uma boa condução ali da situação, não agir de cabeça quente. Então treina na hora que a situação estiver calma, chama o seu filho e propõe para ele essa atividade, essa brincadeira, faz como uma brincadeira.
né? Você treina. Então você vai lá, puxa, inspira contando até 3, segura e expira contando até 6 devagarinho. E quando a gente for inspirar e expirar, a gente vai fazer aquele movimento da barriga. Sabe aquele movimento da barriga do bebezinho? Que quando respira a barriga vai lá, sobe, desce, vai pra frente e volta. É esse mesmo movimento que a gente vai fazer. A gente vai inspirar, encher o nosso peito de ar e vai inspirar devagarinho, fazendo um movimento com a barriga para ela crescer um pouquinho. Isso aí, Ana. É esse o trabalho que a gente faz, né? Dar esse suporte para a família, desenvolver esse treinamento. A gente treina as famílias e treina a criança e depois a família fica aí empoderada para continuar desenvolvendo isso no seu dia a dia, né? A gente vai lá, faz o trabalho, treina junto, dá esse suporte, pega na mão, vai junto, orientando, e aí depois as famílias elas ganham autonomia para fazer sozinhas, né? E o filho consequentemente, não é isso? E eu aprendi muito com você, muito, tô aprendendo ainda. Então vamos lá. Então essa respiração diafragmática para mim é uma das melhores técnicas. Agora, toda criança vai se adaptar? Nem toda criança vai se adaptar, porque as técnicas e estratégias elas têm que encaixar no perfil daquela criança. E aí eu vou mostrar para vocês duas coisinhas para ajudar vocês a fazer esse treinamento. Gente, a hora voa, né? Primeira, ó, esse aplicativo, eu imprimi aqui o desenho para ficar mais fácil para vocês acharem depois. Mas eu vou fazer um post no meu Instagram com essa sugestão aqui, tá? Ó, esse aqui é um aplicativo de celular. Ele tá em inglês ou espanhol, mas não tem problema, porque criança não vai precisar entender o que ele tá falando para poder fazer. Esse bonequinho aqui, que é do Vila Sésamo, né? O que ele faz? Ele vive várias situaçõezinhas do dia a dia, como por exemplo, ter que calçar um sapato e ele não consegue. Então ele se frustra naquela situação e ele fica com raiva, ele explode. E aí a gente vai ensinar ele a se acalmar. Então dentro desse aplicativo a gente ensina ele a fazer a respiração diafragmática. E conforme ele vai fazendo a respiração, a criança vai fazendo também e vai aprendendo a fazer. O nome desse aplicativo é Breathe Think to Do With. Eu vou colocar no post para vocês, mas só para vocês saberem que tem esse aplicativo muito legal. E uma outra sugestão é esse videozinho que circula nos Facebooks da vida, mas se você colocar no YouTube exercício de respiração para criança, você vai ver esse videozinho que é o peixinho, que ele fica aqui embaixo, né? E aí ele vai, faz a respiração, enche e fica aqui em cima, que é quando prende a respiração. Desculpa, eu tô botando no meu rosto. Quando prende a respiração, e aí depois ele vai soltando o ar e vai descendo. E ele vai fazendo esse treino da respiração diafragmática com a criança. Então, assim, são duas estratégias bem legais, bem lúdicas, que você pode fazer com seu filho em casa. Gostou, Ana? Gostou, né? É isso aí. Então, usa, porque é bem legal. Outra dica é criar um lugar do relaxamento para o seu filho. Esse meu paciente que eu falei para vocês, né, que eu fiz esse treinamento com ele, a gente combinou, né, ele foi falando para mim que toda vez que ele sentisse aquelas emoções, aqueles sinais no corpo dele, que ele começasse a ficar irritado e tal, que ele iria sair daquela situação e ir para um quarto dele e deitar um pouco na cama, para se acalmar um pouco, para respirar um pouco. Então essa estratégia, né, do lugar do relaxamento, ele encontrou a cama dele, mas poderia ser outra coisa. Tem crianças que criam um ambientezinho ali com almofada, enfim, não importa o lugar, importa que ele vai fazer que a gente chama de pausa positiva, né? Que ele vai fazer aquele momento onde ele mesmo, não é a mãe botando ele lá para pensar não, tá, pessoal? Aqui a gente está falando estratégia que a criança vai aprender e ela mesma vai utilizar com uma autonomia. Não é com a mãe mandando, senão, né, vira um castigo.
A criança ela vai identificar e ela mesma vai para esse local que ela vai escolher previamente, que ela pode arrumar, deixar organizadinho, e ali nesse local ela vai então respirar, fazer respiração diafragmática, ela vai se acalmar naquele ambiente. Então a gente chama de lugar de relaxamento ou pode criar um outro nome. Nesse lugar de relaxamento, a gente também pode fazer, que é bem legal, que é a caixa da calma, que esse meu paciente também fez. O que é a caixa da calma? É uma caixa comum, uma caixa de sapato, e a gente vai colocar dentro dessa caixa tudo aquilo que a gente considera que pode nos acalmar. Então, o que esse meu paciente colocou dentro dessa caixa da calma? Ele colocou aquelas bolinhas que a gente aperta, aquelas bolinhas de apertar. Ele colocou uma bolinha daquela, ele colocou plástico bolha e ele colocou massinha, coisas que ele vai fazer esse movimento, sabe, de extravasar a energia, de extravasar a raiva, onde ele vai fazer o que a gente chama, que eu até aprendi com a Ana Luísa, tá aqui na live, que a gente fala que é o fio terra, né? Que a criança vai ligar aquela emoção ali, vai descarregar aquela emoção numa coisa que é funcional, que não vai trazer prejuízo para ela, nem para o ambiente, nem para as outras pessoas. Então ele colocou essa bolinha que ele amassa, ele colocou massinha, ele colocou plástico bolha, enfim, ele colocou várias coisas ali que ele pode pegar e se acalmar. E ele colocou também nessa caixa algo que é muito legal, e eu vou fazer um videozinho aqui para mostrar para vocês como é que funciona, mas é muito, 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 muito simples, que eu construí com ele, que é a garrafinha da emoção engarrafada. Isso aí, olha, fio terra. A emoção engarrafada. E o engraçado é que ele criou, quando ele fez a garrafinha, ele botou outro nome, ele colocou Proibido para Paz, o nome da garrafinha dele. Eu achei super criativo, porque ninguém podia ver, só ele. E o que a gente faz nessa garrafinha? A criança, ela pega as emoções que ela está sentindo, que ela identificou, de raiva, de tristeza, do que for, e ela escreve essa emoção no papel. Ela pode desenhar, ela pode escrever, enfim. Por quê? Porque ela vai colocar para fora. Quando ela coloca para fora, ela tira do coraçãozinho dela, ela alivia a pressão do coração. E ela escreve ou desenha, o que ela achar melhor, e ela então pega essa emoção e engarrafa aqui dentro. Então ela bota aqui dentro e a emoção sai do coraçãozinho dela e vai para dentro da garrafa. Então isso traz um alívio para a criança. É algo também que deu muito certo com ele. A gente fez, ele criou esse nome criativo, né, que é Proibido para Paz, que foi uma estratégia muito legal, uma estratégia que deu super certo. A garrafinha dele do início estava ficando cheia, mas depois, né, com o tempo do treinamento, com o tempo do acompanhamento, hoje ele raramente ele usa a garrafinha, porque ele nem precisa mais, hoje ele já tem essa condição de se autorregular. Tanto é que quando a gente começou a fazer os atendimentos, eu faço atendimento com ele online, eu faço sempre o termômetro das emoções no início da sessão, para identificar as emoções principais daquela semana. E ele sempre falava raiva, raiva, raiva. E hoje, quando eu faço o termômetro das emoções, ele sempre fala alegria. A emoção predominante hoje é a alegria, não é mais a raiva. E isso é um ganho muito grande, isso é uma felicidade, né? Tanto é que semana retrasada, eu fiz todo o atendimento com ele e eu esqueci de fazer o termômetro das emoções no início. Eu sempre faço com ele. E eu esqueci de fazer. Fizemos todo o trabalho. Quando chegou no finalzinho, ele falou assim: posso falar uma coisa? Aí eu: o que foi? Aí ele: você esqueceu do termômetro das emoções. E ele lembrou de tanto que a gente foi fazendo, mapeando essas emoções dele. E ele então falou pra mim: não, a minha emoção hoje é felicidade. Eu tô feliz. Então, isso é para mostrar que não quer dizer que ele não vai sentir raiva nunca mais. É claro que ele vai sentir, mas ele vai saber lidar com essa raiva quando ele estiver naquele momento, tá? E aí, gente, para encerrar, eu quero só frisar uma coisa. Não existe uma técnica que vai dar certo com todas as crianças. Cada criança vai encontrar uma estratégia para utilizar na hora que ela precisar se acalmar. O ideal é que a gente apresente para ela diversas opções e faça o treinamento com ela. Faça o treinamento para que ela, na hora que ela começar a sentir aquilo,
ela possa acionar automaticamente a lembrança daquela técnica e possa utilizar. Então, é um processo que demora um pouquinho, porque você vai ter que fazer o treinamento, mas que se você fizer isso na sua casa, utilizar esse arsenal aqui que a gente falou hoje, com certeza você vai começar a ver os primeiros resultados logo, logo. O problema é que a gente nunca começa porque a gente acha que vai demorar, então a gente nunca dá o primeiro passo. Então o primeiro passo vocês estão dando aqui na live, aprendendo um pouco. Agora o segundo passo, que é o principal, é começar a utilizar isso na prática com o filho de vocês. Então, ó, a Ana colocou aqui, ó, respiração, pausa positiva e caixa da calma. Amei. Legal. É o arsenal mesmo, porque não é uma técnica só que ele vai utilizar, né? Dependendo do dia e de como ele tiver, ele pode utilizar outras, né? Agora eu nem sei como é que tira essa caixinha, eu vou deixar. Pessoal, a gente já tá aqui com mais de 1 hora de live. O Instagram tá me dando uns minutinhos de folga aí no final, mas eu quero encerrar agradecendo a todos que estão aqui. Mais uma vez, se você não assistiu a live de número 10, né, entendendo os aspectos emocionais do TDAH, vai lá no meu IGTV, que tem essa live que está explicando bem detalhado todo esse contexto que eu falei no início da live aqui. Tem algumas orientações também, tem algumas dicas também ali. E se você gostou das dicas, né, depois você vai lá no meu IGTV, faz seu comentário, deixa lá o seu comentário embaixo do vídeo. Eu vou postar também o aplicativo e o vídeo do YouTube e também um videozinho explicando sobre a garrafa das emoções para que vocês possam depois ver com calma, tá bom? Então durante esse final da semana aí, vocês acompanham os posts do meu Instagram. Agora tem até 4 horas para fazer live? Sério? Meu Deus, não fala isso não, senão a gente fica aqui o dia todo. Deixa eu achar que é 1 hora mesmo. Legal, legal. Mas vamos encerrar, que a gente já está há bastante tempo, né? É muita informação, a gente tem que processar muita coisa. Quero agradecer muito vocês por estarem aqui. As mães que são lá do meu grupo de TDAH, as mães de TDAH, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada para todas. Dicas valiosas. Experimenta que vocês vão ver que realmente vai trazer resultado. São dicas que não foram só dadas por alguém que eu ouvi falar que isso é legal. Não, experimentei, validei, vi que realmente dá certo. Então se vocês tentarem colocar em prática, vocês também vão ver resultado. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, coloca no vídeo, né? E também a garrafinha foi melhor. Eu amo essa garrafinha. Amo. Eu amo essa garrafinha. Eu faço garrafinha, pote pra tudo. Porque é uma forma da gente aliviar o coração, tirar de dentro da gente, botar pra fora. É terapêutico. Tanto escrever quanto também desenhar, né? É terapêutico esse processo. Mas se você tem, né, precisa, viu isso tudo, acha que é válido, que você quer implementar isso com seu filho no dia a dia, mas você está encontrando dificuldade, tem aí uma dificuldade de implementar, precisa de alguém que esteja junto com você no passo a passo, te orientando todo esse caminho aí de como você vai treinar o seu filho, como você vai desenvolver essa habilidade no seu filho, como você vai aprender a fazer isso com seu filho. Se você precisa dessa ajuda, manda para mim um direct pra gente conversar. Eu posso te ajudar a estruturar todo esse processo de treinamento e junto com você nesse treinamento para que você possa colher os frutos com seu filho. Porque a criança com TDAH, muitas vezes ela reage dessa forma por uma dificuldade que ela tem, mas principalmente porque nós não sabemos lidar com ela e nós não sabemos ajudá-la a sair desse problema. A gente não consegue ajudar o filho, não consegue ajudar a criança ou adolescente a desenvolver essas estratégias para que ele possa, por conta própria, com autonomia, se autorregular e viver bem, né? Porque se pra gente que é adulto, que lida com a criança, a gente já fica irritado, a gente já fica chateado com essas situações, com essas explosões, você imagina pra criança, que está sempre irritada, que está sempre chorosa, que
tá sempre num turbilhão de emoções. Você imagina para ela quanto isso é difícil, o tempo todo tá sendo chamada a atenção, o tempo todo tá sendo criticada, tá sendo colocada de castigo. Enfim, para ela é muito mais difícil do que pra gente que é adulto. Porque além dela estar vivenciando, né, o contexto, ela também está vivenciando isso de uma forma interna. Então cabe a nós adultos criar ajudar essa criança a desenvolver isso. Obrigada, Vanusa, obrigada mesmo. Obrigada mesmo, você está no meu coração. Você sabe, né? Gente, um beijo para todas que me acompanharam até aqui. E não esquece, compartilha essa live depois com alguma mãe que vocês conheçam, que esteja encontrando uma dificuldade com seu filho, TDAH, ou mesmo que ele não tenha TDAH, mas está encontrando uma dificuldade de lidar com essas explosões do filho. Manda essa live para essa mãe, para que ela também seja beneficiada, assim como você está sendo, tá bom? Um beijo a todas. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.